Tiago, capítulo 1, versículo 22, somente o versículo 22. Leia com atenção a palavra de Deus. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Levante a sua mão, ou a sua Bíblia, e diga: Senhor Jesus, fala comigo nessa noite, através da sua palavra. Senhor, eu preciso ouvir a sua palavra e recebê-la no meu coração. O meu coração está aberto para receber a sua palavra. Se assente e louve o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, aqui lemos a santa palavra de Deus. Aleluias. Sabemos, irmãos, que Tiago, ele foi um dos apóstolos de Jesus Cristo. Aleluia. Tiago, ele foi um dos 12 apóstolos, aleluia, que o Senhor escolheu. Aleluia. Jesus, ele chamou 12 homens. Jesus, ele chamou 12 apóstolos, 12 homens lá do mundo, lá do pecado, para trazer para eles, para fazer discípulos. Jesus escolheu eles para ensinar a salvação. Jesus chamou esses apóstolos, esses 12 apóstolos, até mesmo para ele ensinar o reino do céu e para que eles também dessem continuidade na obra, no evangelho do Senhor na face da terra. Aleluia. E Tiago, meus irmãos, ele foi um desses 12 apóstolos de Jesus Cristo. Aleluia. E Tiago, meus irmãos, ele vai escrever no capítulo 1, louvado seja o nome do Senhor, a respeito da prática da palavra. Aleluia. Tiago, ele vai falar, meus irmãos, a respeito do homem, a respeito de nós, todos nós que seguimos a Cristo, todos nós que estamos no caminho do Evangelho, que estamos no Evangelho, que estamos, aleluia, buscando a Jesus, buscando pela presença de Jesus, todos nós que estamos servindo a Jesus, aleluia, nessa vida, para que na outra vida nós possamos ter a vida eterna. Todos nós que estamos ensinando, aleluia, estamos ensinando esta palavra. Todos nós que recebemos Jesus no nosso coração. Tiago, ele fala com os irmãos daquela época, ele fala com os irmãos daquele tempo, ele deixa essa palavra para eles e para nós também nos dias de hoje. Aleluia. Glória a Deus. Se nós um dia quiser morar com Cristo lá no céu, aleluia. Se eu e você, se nós que aqui estamos, um dia queremos ir morar com o Senhor lá no céu, na Nova Jerusalém, aonde Jesus já foi preparar o lugar, nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tiago, ele vai escrever essa epístola, meus irmãos, dizendo para a igreja de Deus, para a igreja primitiva, para a igreja daquela época e também para nós que aqui estamos hoje. Ele escreve dizendo, aleluia, e sede, vocês precisam ser, aleluia, cumpridores, louvados seja Deus da palavra. Tiago, ele fala esta palavra para a igreja e sede cumpridores da palavra. Aleluia. O que é ser cumpridor da palavra? Ser cumpridor da palavra é obedecer tudo aquilo que Jesus ele nos ensina, tudo aquilo que a palavra nos ensina, tudo aquilo que está escrito nesta palavra. Quando eu e você, quando nós obedecemos o que está escrito nesta palavra, nós somos cumpridores da palavra. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Tiago diz: sede cumpridores da palavra, e não somente
ouvintes, aleluia. Quantos ouvem a palavra de Deus? Quantos ouvem Jesus falar? Quantos ouvem um pregador falar da palavra? Mas ele apenas é um ouvinte, meus irmãos. E Tiago diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-nos com falsos discursos. Sejam ouvintes da palavra, não somente ouvintes, mas cumpridores da palavra. Irmãos, para nós, irmãos do céu, aleluia. Isso é muito sério para eu e você, para nós um dia, se nós quisermos, quando o nosso corpo tombar a sepultura, se nós quisermos que a nossa alma esteja no encontro com Jesus, nós precisamos ser obedientes à palavra, ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-nos com falsos discursos. Não vamos ouvir falsos discursos, não vamos ouvir pessoas que não tem nada de Deus, não vamos ouvir pessoas que não tem nada de bom para oferecer para mim, para oferecer para nós, mas vamos meditar na palavra de Deus, vamos ler as sagradas escrituras, porque é a palavra de Deus é que tem palavras de vida eterna, é da Bíblia Sagrada, é da palavra inspirada pelo Espírito de Deus, é que tem palavras de vida eterna, aleluia. É a palavra de Deus que nos traz o consolo, que consola, irmãos. A palavra de Deus traz o consolo para nós. Quando nós pensamos, meu Deus, quanta luta, quanto problema, nós lemos a palavra e vimos que Jesus, ele sofreu, os apóstolos sofreram, todos eles sofreram. E nós se animamos e levantamos a nossa cabeça e prosseguimos adiante, sabe por quê? Porque nós vemos que eles sofreram muito mais, eles sofreram muito mais que nós. Nós estamos passando por uma luta, por um problema, por uma dificuldade, mas nós sabemos que o nosso Jesus, o nosso Redentor vive e está conosco todos os dias, aleluia. Glória a Deus. Vamos ser obedientes. A obediência está diretamente, preste atenção, diretamente relacionada com o amor. Se amamos a Deus, vamos obedecer os seus mandamentos, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, se vemos a Deus como nosso Pai e acreditamos que Ele sabe o que é melhor para nós, devemos obedecer tudo aquilo que Deus tem para nós, irmãos. Preste atenção, a rebelião, desobediência é a origem dos problemas da humanidade, aleluia. A falta de obediência a Deus, a falta de obediência ao nosso Senhor, aleluia. A rebelião, meus irmãos, é a origem dos problemas da humanidade. Porque o homem tem tanto problema, a humanidade se encontra com tantos problemas, porque não obedecem à palavra, são rebeldes, são desobedientes. E Jesus, ele ensina para mim, para nós aqui estamos nesta noite, vamos obedecer, meus irmãos, porque quando nós obedecemos, o Senhor, ele olha para nós e ele nos aprova, ele aprova eu, ele aprova você como um homem, como uma mulher fiel a ele, aleluia. Irmãos, aquele que obedece a Deus, se submete à sua palavra, receberá bênçãos e prosperará, aleluia. Aquele que obedece a Deus e a sua palavra, todos nós, meus irmãos, que obedecemos a Deus, a palavra de Deus, nós receberemos das mais ricas bênçãos de Deus, nós receberemos as bênçãos de Deus e nós prosperaremos, nós prosperará na presença do Senhor. Quantas pessoas não têm alegria, não têm paz, a sua vida é só tristeza, é só angústia, é só sofrimento. Sabe por quê? Porque não tem obedecido a palavra, não tem nem lido a palavra de Deus, não tem buscado conhecer a Jesus Cristo através de ler a sua palavra, aleluia. Glória a Deus, aleluia.
Nós conhecemos a Jesus, meus irmãos, quando nós meditamos nas Sagradas Escrituras, quando nós temos a palavra de Deus, meus irmãos, nós temos que entender, aleluia, que a palavra de Deus, ela é a palavra de salvação, a palavra que nós lemos, a palavra de Deus, ela ensina o homem o caminho da salvação, o caminho do céu, o caminho da vida eterna. Quando nós meditamos nessa palavra, nós estamos alimentando a nossa alma está recebendo o alimento do céu, aleluia. Devemos ser obedientes a esta palavra. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 5, versículo 29, preste atenção. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, o que o próprio Deus diz: quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Preste atenção o que Deus diz em Deuteronômio capítulo 5, 29. Assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Aleluia. Quem dirá, diz o Senhor, quem dirá se eles tivessem sempre no coração a disposição para temer ao Senhor, para temer o Senhor, para obedecer a todos os seus mandamentos. A Bíblia diz que assim diz o Senhor, assim tudo iria bem com os céus, com eles e com os seus descendentes, não só por um pouco de tempo não, mas para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Como seria maravilhoso se o homem ali obedecesse a Deus, se todo ser humano obedecesse, o mundo ia viver em paz, o mundo não ia ter violência, não ia ter brigas, não ia ter, meus irmãos, até mesmo tanta coisa mal que tem neste mundo. Se todo ser humano ele obedecesse a palavra, o principal de tudo, ele ia ter amor no seu coração. Glórias a Deus. Quem ama a Deus, obedece a sua palavra. Quem ama ao Senhor, guarda os seus mandamentos. Quem dera se todos obedecessem, aleluia, os meus mandamentos. Aleluia. A bênção não seria só para nós não, mas para nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos. Quantos não se preocupam em obedecer, mas Tiago diz: sede cumpridores da palavra. Irmão, nós precisamos, a igreja de Deus, o povo de Deus, o ser humano precisa se despertar, abrir os seus olhos espirituais e entender que nós precisamos guardar esta palavra se nós quisermos ir morar no céu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, Jesus ele diz em João capítulo 14, versículo 15, igual eu já falei, se vocês me amam, Jesus falando, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Aleluia. Jesus disse para seus discípulos, para aquele povo que estava com ele: se vocês me amam, não adianta vocês falar que me amam, mas Jesus está dizendo: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Glórias a Deus. Quantas pessoas dizem: eu amo Jesus, eu amo ao Senhor, eu amo a Deus, mas não tem obedecido a palavra. Irmão, Jesus, ele deixa claro: se vocês me amam, aleluia, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Aleluia. Quantas pessoas já, aleluia, meus irmãos, já não tem mais sede de obedecer a Deus, de se aprofundar em conhecer a Cristo, em conhecer a palavra, em conhecer o caminho da salvação, o caminho certo, o caminho correto, que nos leva para Deus, que nos leva para o céu. Não tem se preocupado em estudar essa palavra. Eu e você, meus irmãos, a igreja de Deus precisa estudar essa palavra, ler essa palavra e guardar ela no seu coração. Aleluia, Jesus. Aí sim nós todos estamos sendo obedientes ao Senhor. Não somente ler, não somente ouvir a palavra de Deus, mas obedecer. Aleluia. Maravilha.
Irmãos, o salmista vai escrever em Salmos 18, 44: assim que me ouvem, me obedecem, são estrangeiros que se submetem a mim. Aleluia. Aqui Deus falando com o povo gentil, aleluia, com o povo até mesmo que não tinha esperança de salvação. Jesus diz, Deus fala através do salmista: assim que me ouvem, me obedecem, são estrangeiros, são estranhos que se submetem a mim, aleluia. Ou seja, meus irmãos, são estranhos, nós é estranhos do povo de Deus. Eu e você, nós estávamos separado do povo que ia adorar o céu como o Senhor. Mas a Bíblia está dizendo que o estrangeiro que se submetem a mim, os estrangeiros da promessa, eles se submetem a mim, eles obedecem a minha palavra, eles são obedientes à minha palavra. Aleluia. Jesus, uma certa feita, meus irmãos, estava com seus discípulos, ele via muita gente chamando pelo nome dele, falando do nome dele, falando que ele curava, que ele libertava, que ele salvava, mas não estavam obedecendo a ele. Aleluia. Estavam usando o nome de Jesus, estavam usando o seu nome, mas não estavam obedecendo. Olha o que Jesus diz em Lucas capítulo 6, versículo 46: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Aleluia. Jesus faz uma pergunta para eles: por que, aleluia? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Por que vocês falam tanto de mim? Usam o meu nome, aleluia, falam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Uma pergunta, aleluia. Jesus pergunta para mim, para você, para todos nós. Eu quero lhe dizer uma coisa: Ele conhece a minha vida, Ele conhece a tua vida, Ele sabe se você é um crente fiel, Ele sabe se você é um crente obediente, que abandonou as práticas do mundo, as práticas de Satanás, para servir a Ele de coração. Ele sabe, aleluia. O homem não sabe, o pastor não conhece, aleluia, o obreiro não conhece, aleluia. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus nos conhece, aleluia. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Que essa pergunta, meus irmãos, de Jesus para seus discípulos, para os fariseus que estavam ali, para os hipócritas, aleluia, que essa pergunta de Jesus nós possamos meditar, aleluia. Meditar por quê? Para que nós a cada dia, a cada momento, possamos abandonar o mundo, aleluia, mais ainda, aleluia, se chegar a Cristo de corpo, alma e espírito, obedecer a palavra dele, não só falar o nome dele, não só falar Senhor, Senhor, aleluia. Muitos naquele dia, a Bíblia diz, irão chegar diante de Cristo no juízo final, meus irmãos. Quantas pessoas irão chegar lá e Jesus irá dizer: apartai-vos de mim, porque eu vos não conheço, todos vós que praticais a iniquidade. Aleluia. Aí eles vão dizer: Senhor, mas em teu nome eu preguei, em teu nome eu orei, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu profetizei. Mas Jesus irá dizer: apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. O que significa isso, meus irmãos? É aqueles que tinham dons espirituais, estavam na igreja, aleluia, ouviam a palavra de Deus, mas tem uma coisa: não obedeciam a palavra de Deus, aleluia. Que possamos meditar nesta pergunta de Jesus: por que vocês fazem isso? Chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo a vocês. Que nós possamos ler estas palavras e meditar, e dia após dia, hoje, daqui a pouco, amanhã, depois da manhã, todos os dias, procurar guardar, receber a palavra de Jesus no nosso
que naquela época tinha muitas pessoas que elas eram obedientes aos homens, aleluia. Muitas pessoas eram obedientes aos homens, respeitavam os homens muito, mas não obedeciam a Deus, não tinham obediência, temor de Deus no seu coração. Mas Pedro vai dizer em Atos dos Apóstolos capítulo 5 versículo 29, Pedro diz, Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens, aleluia. Pedro deixa claro, é preciso, aleluia, não que não precisa obedecer o homem, não precisa ser até mesmo submisso, não, mas Pedro está dizendo, porque eles não obedeciam, eles estavam até mesmo errados diante de Deus. Pedro diz, é preciso obedecer antes a Deus, antes a Cristo, antes ao nosso Senhor que está no céu, do que aos homens, aleluia. Vamos ser obedientes à palavra de Deus, meus irmãos. O que a Bíblia diz para nós não fazer, não vamos fazer. O que Jesus pede para nós, tudo aquilo que Ele deixou escrito na Sua palavra, eu e você, a igreja de Deus, os crentes salvos em Jesus, precisam obedecer se quisermos ir morar no céu, aleluia. Nós vamos ser obedientes aos homens e não a Deus, aleluia. Quantos respeitam um juiz, um advogado, quantos respeitam uma autoridade nessa terra do homem, mas não respeita a palavra de Deus, acha que Deus, aleluia, não precisa obedecer a Ele, acha que é loucura. Mas eu quero te dizer uma coisa: todo homem que é desobediente à palavra de Deus, todo ser humano que é desobediente à palavra de Deus, um dia, quando partir, quando seu corpo tombar, aí irá lembrar, aí irá querer ter a oportunidade de obedecer. Mas sabe o que vai ser, meus irmãos? Vai ser tarde demais, aleluia. Vai ser tarde demais, enquanto eu e você, enquanto nós temos o fôlego de vida, precisamos obedecer a Deus, ser fiel a Deus, ser obediente a Deus, ser temente ao Senhor e andar de acordo com a Sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, meus irmãos, Ele era o Filho perfeito de Deus. Jesus é o Filho perfeito de Deus, sem nenhum pecado, sem nenhum erro. Ele era perfeito, ele não, nada de errado havia nele, ele não cometeu sequer nenhum pecado, nada disso. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, em Hebreus capítulo 5 versículo 8 ao 9, preste atenção, falando sobre Jesus. Hebreus 5, 8 ao 9, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, aleluia. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, aleluia. Jesus não tinha pecado, Jesus não havia pecado, não tinha erro nele, ele era santo, ele era perfeito, mas embora ele sendo filho perfeito de Deus, ele aprendeu a obedecer ao Pai, aleluia. Por meio daquilo que ele sofreu, ele não precisava sofrer, ele não precisava não, sabe por quê? Porque era o santo de Deus, ele era o santo, ele era perfeito, ele era um filho que não cometeu sequer nenhum pecado, meus irmãos, mas ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu, aleluia. Uma vez ele aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna, meus irmãos, da salvação para todos sempre, para toda a eternidade, para todos aqueles que lhe obedecem, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele tornou
esperança de vida eterna, esperança de morar no céu, mas o próprio Filho de Deus, o próprio Jesus, o Filho unigênito do Pai, ele tornou-se, ele, somente ele, tornou-se a fonte da salvação eterna. Tem uma coisa para todos aqueles que me obedecem, aleluia. Quantos obedecem ao Senhor, diz glória a Deus. Jesus conhece a mim, Jesus conhece a você, Jesus conhece o nosso coração, Jesus conhece a nossa vida, os nossos pensamentos, os planos que nós temos, aleluia. Nada é oculto do Senhor, nada se esconde do nosso Deus, aleluia. Irmãos, Pedro ele vai escrever em 1 Pedro capítulo 1, versículo 14, sobre nós ser obedientes a Deus. Pedro diz: como filhos obedientes, não se deixe moldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, aleluia. O que Pedro está dizendo, como filhos obedientes ao Senhor, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, ou seja, pelos maus desejos do tempo que vocês estavam no mundo, do tempo que vocês estavam lá no mundo de pecado, fazendo as coisas do mundo, fazendo as coisas erradas, aleluia. Pedro escreve dizendo: como filhos obedientes, não se deixem amoldar, aleluia, pelos maus desejos de outrora, de outros tempos, de outro tempo que vocês viviam, quando viviam na ignorância, ou seja, quando viviam no pecado, quando viviam no mundo de treva. Pedro diz, aleluia, sejam obedientes, não se deixem amoldar, não se deixem, aleluia, ir para as conversas do mundo, não tem que voltar para trás, não tem que voltar para trás, lá para o mundo, da onde você veio, lá para os desejos de outrora, aleluia, quando vocês viviam na ignorância, aleluia. Não se deixem voltar, aleluia, para outrora, aleluia, para outro tempo da onde vocês estavam. Quantos irmãos estão na igreja, aleluia, mas estão vivendo igual vivia antes, estão na igreja, estão servindo a Deus, aleluia, mas não estão obedecendo. O mundo não saiu dele, as trevas não saiu dele, ele está na igreja, aleluia, mas as suas obras é como a do mundo. Mas Jesus diz para mim, para você nesta noite: vamos abandonar os maus planos, aleluia, o nosso passado, aleluia, a cada dia, e vamos se entregar a Jesus de Nazaré, a Cristo de Nazaré, de corpo, alma, espírito, porque Ele quer nos levar para o céu, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, a Bíblia diz em João, 1 João capítulo 5, versículo 3: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, aleluia. Glória a Deus. Quantas pessoas pensam obedecer a palavra de Deus, ser crente é muito difícil, é muito pesado, eu não consigo. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa: ser crente não é fácil mesmo, a luta é grande, porque Jesus sofreu, os apóstolos sofreram, a igreja primitiva sofreu, até hoje muitos crentes são mortos por falarem de Cristo. Mas tenha uma coisa: confie nesse Jesus, porque não é fácil mesmo para chegar no céu, para morar no céu, mas com a ajuda de Jesus, com a ajuda de Cristo, nós podemos vencer, aleluia. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, aleluia. Glória a Deus. Jesus, ele venceu, e ele pode nos ajudar a vencer também. Ele venceu, ele não disse: eu venci o mundo e vocês vão vencer, mas ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo,
porque eu venci o mundo, Jesus venceu o mundo, e Ele está conosco, Ele está conosco, Ele nos dá força, Ele nos renova, Ele nos restaura, e ajuda nós prosseguir, marchando, lutando em direção à eternidade, meus irmãos. Glória a Jesus. Os meus mandamentos não são pesados, diz o Senhor. Muitas pessoas acham que é muito difícil obedecer a Deus. Jesus nos ajuda. Ele está deixando claro e os seus mandamentos não são pesados, diz João, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Aleluia. Falar de Jesus é difícil. É muita perseguição. O Satanás tem ódio, o Satanás não quer que as almas sejam salvas, mas o maior está conosco, o maior está conosco, Jesus de Nazaré, o grandão da Galileia, Ele está conosco nesta peleja, e você, em nome de Jesus, você, a igreja de Deus, um dia estaremos lá no céu, e vamos cantar o hino da vitória, porque em nome de Jesus nós venceremos e estaremos com Cristo por toda a eternidade, aleluia. Quem crê diz glória a Deus. Seja fiel, seja obediente. Vamos ser obedientes, vamos ser fiel a Jesus de Nazaré, porque Ele faz a promessa de que Ele está conosco, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Para encerrar esta mensagem, meus irmãos, Pedro diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 22: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, ame sinceramente uns aos outros e de todo o coração, aleluia. Pedro diz: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e com todo o coração, e de todo o coração. O principal mandamento, o maior mandamento de Jesus para mim, para a igreja, para os crentes salvos, o maior mandamento dele é amar o nosso próximo. Sem amor nós não chegaremos ao céu. Glória a Deus. Sem amor nós não chegaremos como o Senhor, mas se nós tiver amor em nossos corações, amor fraternal e sincero, aleluia, nós estaremos como o Senhor no céu. Como é que nós vamos ir morar no céu se nós não amarmos nosso irmão? Porque nós vamos para o mesmo céu, nós estaremos no mesmo céu com o mesmo Deus para todo sempre. Vamos obedecer esta palavra, vamos ser de cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, com falsas falácias, aleluia. Receba esta palavra em teu coração e louve, engrandeça o nome de Jesus. Que Deus abençoe, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. E mais forte, mais alegre as palmas para Jesus. Aleluia.